Começando Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e recebo neste programa convidados e convidadas para mostrar, para ensinar e para aprender contigo, mulher rural de todo o país. Estamos nas redes sociais, clica em youtube.com/radiopress, clica no sininho e te inscreve. facebook.com/Rádio Press Porto Alegre ou facebook.com/Campo e Batom. E se você quiser escutar a gente como podcast, Spotify, Campo e Batom. E hoje a gente começa uma super minissérie com apoio da Jacto. Um abraço ao pessoal da Jacto aqui nosso, sobre dinheiro. Dinheiro é bom e eu mereço? Será que você merece? Use isso como mantra, olhe-se no espelho. Esse tema a gente trouxe para falar em 4 episódios aqui no programa, e hoje a gente vai fazer o primeiro bate-papo com uma mulher super especialista que já lida com muitas mulheres cooperativadas sobre esse tema. E vamos falar especificamente sobre sonhos. Afinal, os sonhos fazem parte do teu orçamento? Quero apresentar aqui e recebo neste primeiro episódio Luciana Martins, mestre em gestão empresarial e financeira pela Fundação Getúlio Vargas, sócia do grupo M. Prado Coppers e especialista no tema gestão estratégica, mercado do agronegócio. Bem-vinda ao Campo e Batom, Lu. Obrigada, Alessandra. Para mim é um prazer, principalmente falar para essas mulheres aí do agro, né, sobre um tema tão importante que é a educação financeira, tão importante porque a gente precisa mesmo, de fato, entender um pouco sobre o assunto, né, para ter prosperidade, para lidar melhor com o dinheiro. Então, para mim é uma honra fazer parte desse primeiro episódio aí. Lu, a gente praticamente é a primeira geração no planeta, dá para dizer assim, em alguns locais, primeira mesmo, que está tendo autonomia financeira. As mulheres estão tendo autonomia financeira. Geralmente elas tinham uma autonomia financeira de herança, né? As mais antigas tinham herança. Agora, pela primeira vez, essa geração está construindo o seu patamar financeiro. Mas ainda há muito o que ajustar nesse caminho, porque é uma coisa muito nova. E até porque não se aprende em escola, né? Como é que é a sua visão relacionada à educação com relação a finanças? E o que você vê aí pela frente que são os maiores deslizes que quem está começando a se administrar comete? Isso, eu acho que historicamente, se a gente olhar a nossa base histórica, esse nunca foi um assunto, né? Os negócios, o dinheiro, as finanças, sempre foi um assunto muito masculino. Então, assim, o homem cuidava dos negócios, cuidava das contas, né? Provia o valor para dentro de casa, e a esposa, a mulher sempre ficava com a parte da família, com a criação dos filhos. Então, você muito bem citou, Alessandra, que agora isso já, na nossa geração, já veio de uma maneira muito mais equilibrada entre homens e mulheres. Então, mulheres conquistando espaço, muitas vezes uma negociação entre o casal, a mulher, ela provê o financeiro e o homem fica mais na retaguarda. Então, hoje você percebe famílias que funcionam e funcionam bem de todas as formas. Mas, na base histórica, nós não recebemos essa educação financeira para negócios, para gestão financeira. E nós nos deparamos com o mercado de trabalho, com o valor monetário, como gerir o nosso dinheiro. Se não aprendemos isso na base histórica, como faremos de uma maneira equilibrada essa gestão? Então, é normal, é comum que as mulheres, de fato, cometam alguns equívocos nessa parte de gestão. E mulher já tem, como se diz, uma má fama de que somos consumistas. E não é sempre verdade, né? Às vezes, assim, né, Alessandra? Nós somos mais emocionadas, então a gente vai muito pela emoção, né? A compra, ela vem muito pautada pela emoção. Como somos mais emotivas, automaticamente somos mais consumistas. Claro. Eu vejo que muitas mulheres, principalmente as mulheres do agro ou do campo, elas procuram usar os recursos, o seu conhecimento administrativo ali, do seu jeitinho, mas elas nunca conseguem programar algo para o sonho só delas. Geralmente sempre tem uma construção com família, com o coletivo. Tá errado isso, Lu? Acho que até pela forma de pensar no coletivo, a gente sempre vem pensando muito mais nos filhos, na família, os sonhos individuais eles vão ficando sempre postergados.
Eu queria dizer aí para as nossas mulheres que estão nos assistindo que nós precisamos ter um equilíbrio, né? Onde está a mulher por trás da mãe? Onde está a mulher por trás da esposa, por trás da filha, por trás daquela que pensa muito mais no coletivo? E dizer que se a gente faz um planejamento orçamentário, se a gente começa a colocar os nossos objetivos, as nossas metas no papel, né? Tirar aquela parte do sonho e transformar o sonho em objetivo, em algo que seja descrito, porque sonho sem estar descrito no papel é só um sonho, né? É verdade. Quando ele passa a ser descrito, ele já vira um objetivo. Se eu começo a programar como que eu vou chegar naquele objetivo, ele deixa de ser objetivo e se torna uma meta. Com indicadores, olha, para atingir essa meta eu preciso poupar tanto, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, então ele vai se transformando em meta. Então, você percebe que a mulher, muitas vezes, ela pensa no coletivo, ela não tem a característica de pensar assim, qual que é o sonho da Luciana enquanto mulher? Só a Luciana, sem ser a Luciana mãe do João Henrique e da Luísa, sem ser a Luciana esposa do Henrique, né? Só a Luciana, o que faria a Luciana feliz? Então, hoje, Alessandro, acho que nosso objetivo é dizer para essa mulher que está nos assistindo que se ela faz um planejamento, ela consegue ter os sonhos daquela mulher realizados, que isso é possível, né? Claro. E qual o melhor caminho, Luciana, para que quem está assim, com um sonho na ideia, tem vontade, eu queria muito conhecer aquela parte lá da Itália, dos meus descendentes, de onde veio a minha família, mas fica só na ideia, né? Isso. Como efetivamente realizar um sonho? Eu queria deixar aqui 5 passos para a gente nortear a nossa conversa, sabe, Ale? Porque eu quero que essa mulher fixe bem nesses passos para dizer assim, é possível. Primeira coisa é pensar na questão da prosperidade. Nós precisamos emanar energias para trazer para a nossa vida abundância. E esse primeiro passo vem do planejamento. Eu vou planejar, eu vou colocar tudo aquilo que eu imagino. E sonho, eu preciso colocar ele no papel para ele virar objetivo, mas eu tenho que ter objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu posso ter um objetivo que ele é para a semana que vem, e eu posso ter um objetivo que ele é para daqui 20 anos. A intensidade que eu vou dar vai depender do quanto tempo eu tenho para atingir aquela meta. Então, a primeira coisa, eu faço isso todos os anos, viu, Alessandra? E isso é tão gostoso, é tão gratificante. Eu tenho um caderninho que eu trouxe do Peru, porque diz que Machu Picchu te dá muitas boas energias para a realização de metas. Então, eu trouxe meu caderno de planejamento de lá. E todo ano eu coloco assim, vou fazer isso, vou adquirir aquilo, ou quero me realizar nesse sentido. Meta não é só a questão meta financeira, são metas também pessoais, que eu preciso de organização para atingir. Então, eu vou fazer um descritivo de metas. Primeiro passo, coloquei as metas. Segundo passo, eu vou dar prazo, porque meta sem prazo é sonho. Então, eu tenho que ter o prazo final para atingir cada meta. Então, primeiro passo da nossa conversa é, se você não tem o seu caderninho aí, adquira o seu caderninho, porque não tem coisa mais gostosa do que de um ano para o outro, você vê o que você atingiu, qual sonho não faz mais parte do seu coração, você não deseja mais, então você pode mudar o sonho, né? Você pode mudar as suas metas. Tanque, não precisa ser, você não precisa casar com um sonho, assim, né? E ter um compromisso. Mudei, quero mudar, né? É importante também isso, essa consciência. E colocar em quadrantes, né? O que é urgente, qual que é a sua prioridade urgente, o que é importante, e o que é se der eu faço, né? Eu tenho que ter metas urgentes, importantes, e eu tenho que ter metas que são simplesmente que afagam o coração, e por que não realizá-las, né? Se eu conseguir, a minha gestão financeira me permitir realizar aquelas que são só um afago no coração, eu também tenho que fazê-las. Certo. E é importante também canalizar o dinheiro para isso acontecer, estipular valores para cada um desses segmentos das metas? Isso. Quando a gente traça objetivos, automaticamente eu já crio um ritmo de educação financeira. O que é essa educação financeira? Se eu tenho uma meta, um objetivo, que ele tem indicadores que eu vou atingi-lo daqui 2, 3 anos, eu preciso ter um fundo. Olha, imagina, vamos pensar hipoteticamente que eu vou fazer uma viagem para Natal. Eu vou para a praia, quero ir para a praia em Natal.
Então, eu preciso de um orçamento de R$ 10.000. Tá. Então, eu tenho que poupar R$ 200 por mês durante quantos anos para fazer essa viagem para Natal? Eu preciso, então, poupar R$ 500 por mês, R$ 300 por mês. Qual que é a minha capacidade financeira de poupança? Então, dentro do processo, do primeiro passo de planejamento e educação financeira, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho que colocar todos os meus gastos, tudo que é despesa da minha casa, despesa fixa e despesa variável, porque eu tenho as despesas fixas, que é água, luz, gás, telefone, né? Aquilo que eu não tenho como correr, eu tenho que pagar todos os meses. Então, eu vou colocar essas despesas fixas e eu vou colocar todas as minhas receitas fixas. Quais são as receitas fixas? Aquilo que eu conto todos os meses. E aí, eu vou fazer um paralelo de quanto sobra, porque eu só posso planejar com aquilo que sobra do fixo. E aquela receita que eu posso gerar como variável. Alessandra, hoje as mulheres, eu fico observando as mulheres do agro que me encantam tanto, né? Elas fazem artesanato, elas crochetam, elas fazem queijo, elas vendem frango, elas têm uma capacidade de prosperar o dinheiro delas que é incrível. Elas fazem muito mais. Interessante isso que você falou, que pelo jeito, quando a renda não é suficiente, é importante gerar uma renda extra, que é a famosa renda extra, né? Que é essa habilidade toda que as mulheres rurais têm que você está falando. Isso, e eu só vou saber se a minha renda é suficiente ou não a partir do momento que eu faço o meu fluxo de caixa. Às vezes a Luciana fala, nossa, eu não sei nem o que é fluxo de caixa. Tem gente que odeia planilha. Eu, por exemplo, odeio planilha. O que eu vou fazer? Mas é necessário, são maus necessários, né, Luciana? Isso. E eu não preciso nem fazer uma planilha, eu vou pegar um caderninho simples que eu tenho na minha fazenda e vou colocar todas as minhas despesas e todas as minhas receitas. E lá no final eu vou traçar uma régua para saber se eu gasto mais do que eu ganho ou se eu ganho mais do que eu gasto. Então, não é uma planilha. Quando se fala em fluxo de caixa, muitas mulheres até falam, nossa, Luciana, isso é muito difícil. Não, você vai colocar linha por linha o que você gasta por mês. Aí você fala assim, as contas fixas eu sei, Luciana, mas as contas variáveis eu não sei. Então, aí vem o segundo passo e a segunda dica mais importante, Alessandra, eu preciso anotar tudo aquilo que eu gasto no meu dia a dia. Porque, às vezes, eu começo a olhar e falo assim, nossa, mas eu não sei para onde que vai o meu dinheiro. O mal de nós, mulheres, é isso, né? Chega no final, não tem mais dinheiro, você fala, mas com o que eu gastei? Então, é importante a gente, por exemplo, eu comprei uma blusinha. Isso... A blusinha sempre é brava, a blusinha, né? Eu comprei, nossa, eu vi um sapato, comprei o sapato, então eu vou colocar lá, para eu saber de fato aonde que está indo o dinheiro da Luciana, aonde que está indo o dinheiro de você, mulher. Então, essa é a segunda etapa. Eu fiz o meu fluxo de caixa, que foi tudo que entrou na minha casa, tudo que saiu do meu dinheiro, e aí eu vou colocar o que eu gasto no mês, e eu vou fazer essa experiência por um mês. O que eu gasto que não estava no planejado, para saber se eu gasto mais do que eu ganho, ou se eu ganho mais do que eu gasto. E aí, com a sobra, eu vou ser capaz de mensurar quanto tempo eu vou levar para cada objetivo. Se eu tenho uma viagem aqui para as Maldivas, pode ser que eu vou levar 6, 8 anos para fazer ela. Mas se eu tenho uma viagem que é aqui para Monte Verde, Minas Gerais, pode ser que eu vou levar 3, 4, 5 meses para fazer ela. E as duas viagens vão me fazer feliz igual. E o importante é fazer a renda extra quando está faltando, né? Tem esse detalhe. O que fazer se na hora do reduzir o que entra do que sai, não sobra, né? Isso aí é também decepcionante, né? É importante ter o que sobra para motivar, para ainda mais um tempo de pandemia que a gente viveu grandes problemas aí entre família e financeiramente falando, né? Isso motiva também, planejar a renda extra é uma motivação pessoal praticamente, né? Sim, Alessandra, eu queria dizer assim, nós vivemos essa pandemia e foi tão importante a reserva, porque depois que eu faço esse fluxo de caixa, o terceiro passo muito importante é o que eu tenho o que a gente chama de recurso que eu vou deixar guardado para uma emergência, que é recurso emergencial. A pandemia nos mostrou isso, né? Quem tinha uma poupança, quem tinha um recurso emergencial, conseguiu passar bem. Quem não tinha, teve que dar uns pulos um pouco maiores, né? Do que as outras que tinham. Então,
Eu não posso 100% do meu faturamento comprometer com recursos que sejam simplesmente com atingimento de metas, objetivos, com viagens, com sonhos. Eu tenho que ter o recurso emergencial. E geralmente, Alessandro, isso é 25% do que eu ganho. Então, 25% do que eu ganho tem que ir para um recurso emergencial. É aquele valor que eu vou deixando ali, que geralmente é em torno de 7 meses do meu honorário, quando eu tenho isso de emergência, né? 7 meses do meu honorário emergencial, eu posso já não alocar 25% para o recurso. E aí você tocou num assunto importante que eu queria compartilhar com as mulheres que estão nos assistindo, assim, a criatividade da mulher do campo. Eu tenho algumas pessoas que a gente atende dentro do evento Incop, do Grupo Conecta, que eu fiquei, assim, maravilhada com o que ela tem feito, com o que elas têm feito. Elas têm se desdobrado para transformar a fazenda em fonte de renda. Então, umas têm feito, né, o circuito de lavoura pecuária, outras têm feito, transformado a fazenda em cenários para fotografar, para casamentos, para 15 anos. Isso, muito legal. Tem uma em especial que ela tem uma fazenda no sul de Minas, e é uma fazenda histórica de café, com paisagens muito bonitas, né? E ela cobra R$700 por foto, por filmagem que for fazer na fazenda. E são vários, e ela criou vários cenários. Ela não tem data. Então, você imagina o que essa mulher conseguiu fazer simplesmente com o cenário que ela tinha na fazenda e transformar isso em uma renda extra. Muito bom. Isso tudo é também formas de ver o que tem a seu dispor, né? É visão, né? A visão, a gestão financeira também tem a ver com o que você tem na sua disposição para trabalhar. Isso é muito, muito mágico. E a mulher que tem essa característica também de conseguir identificar o que ela tem em volta e conseguir trabalhar com esses recursos, né, Luciana? E ela faz, pensa, essa mulher, ela faz mais de R$3.500 por semana só com fotos. E aí, agora ela está criando turismo rural, sabe? Dentro da fazenda, para que as pessoas visitem, para que conheçam como que é a culinária mineira. Então, que vivenciem piquenique dentro da fazenda. Então, ela vai criando as coisas, sabe? E aí já está montando uma lojinha de artesanato, que a mãe dela faz artesanato. Então, quando o turista, ou a noiva, ou a debutante vai tirar foto, ela já passa na lojinha da fazenda, já compra. Então, assim, há um universo de possibilidades no meio rural que eu acho que nós, mulheres, com toda a nossa criatividade, podemos aproveitar. O quarto passo é encontre uma forma de fazer um dinheiro extra. Sempre há possibilidades, né? Ainda mais no campo. Olha, teve uma produtora agora no Top Farmers, foi semana passada, que ela começou a fazer queijos. E os queijos foram, assim, tão bem aceitos que já receberam prêmios internacionais. Então, hoje ela é reconhecida, recebeu um prêmio em Paris, ela é reconhecida pelos queijos em Paris. Olha que fantástico, né? Essa produtora, ela chama Camila do Agro. Olha que linda. Camila veio aqui no programa. Beijo, Camila. Super boa a nossa entrevista que a gente teve. Obrigada pela audiência. Aliás, por falar em audiência, Lu, vou só te interromper um pouquinho antes de você dar as próximas dicas, para falar um pouquinho com o pessoal, os ouvintes que estão aqui com a gente. A Cátia Helena Rodrigues está dando boa tarde, cheia de coração, adorando o programa. Raquel Machado dos Santos, nossa entrevistada de amanhã, olha só, presente aqui. Ela fala aqui, ó, quando a gente coloca no papel. Deixa eu ver que eu não estou conseguindo pegar agora o que ela está falando aqui. Estamos nos comprometendo conosco mesmo, na realização dos nossos sonhos. Tá com delícia. Isso é muito importante, falando com a Raquel aqui. Raquel, e não só quando eu coloco no papel, eu gosto muito de uma técnica de programação neurolinguística, que é colocar a meta o mais visível possível, porque aí você ajuda o seu cérebro a produzir aquela meta, né? A chegar mais próximo da meta. Isso aí é bacana. A Cátia Helena aqui também tem um recadinho. Nós planejamos o estudo de nosso filho há 3 anos, antes dele ir para a faculdade, este ano. Ele está concluindo. Muito feliz por ter realizado isso. Olha aí, ó, bons exemplos de novo de gente que fez planejamento. Poupar aqueles centavos faz diferença, né, Lu? Muito. E assim, quando é uma realização,
volta naquele assunto que você falou, Alessandra, que nós, mulheres, sempre pensamos no coletivo. Você vê uma mãe realizada por realizar a formatura de um filho. Olha que, né? Olha assim que sonho mais lindo, né? Eu, como mãe, tenho o sonho de formar meus 2 filhos. Então, assim, você vê, ela colocou, né, uma mãe roceira formar um filho, isso é uma realização pessoal que não tem dinheiro que pague, né? Nós precisamos do dinheiro para realizar, mas não tem dinheiro que pague, não tem preço. E isso é uma coisa muito boa isso é muito saudável, né, Lu? Ter os sonhos, isso é muito importante, porque as pessoas que não têm sonhos, isso impacta até na autoestima da pessoa, né? Qual é a importância de ter sonhos e a importância também de associar eles à remuneração, ao dinheiro, porque não é vergonhoso planejar o dinheiro. Tem muita gente que tem esse tabu ainda, né? Muito. Às vezes as pessoas têm medo da prosperidade, né? Quando a gente fala em prosperidade, eu costumo dizer, eu sou, né, extremamente temente a Deus, e Ele nos prometeu abundância, né? Deus não nos prometeu escassez, Ele nos prometeu abundância. Então, quando eu penso em abundância, eu penso em abundância em todos os sentidos da vida, né? Em prosperidade em todos os sentidos. Eu falo que o dinheiro da mulher, ele tem que multiplicar dentro de casa, sabe, Alessandra? E para isso, para essa multiplicação acontecer, ela tem que viver essa abundância interna. Ela tem que deixar aquele estigma de que não dá certo, de que não tem dinheiro, de que não vai dar conta, para trocar por mensagens subliminares, né? Colocar na mente dessa mulher que ela é capaz de qualquer coisa. Se ela colocar no papel que ela vai ter lá, que ela vai comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, ela vai ser capaz daquilo, porque ela está antes dizendo para si própria que ela é capaz. E de qualquer sonho, qualquer meta, pode ser da menor meta até a maior. Nós, mulheres, precisamos entender que a nossa capacidade, ela é infinita. Mas eu preciso acreditar que eu acordar todos os dias e dizer assim, eu mereço abundância, eu sou filha daquele que merece abundância, que me prometeu abundância, e é isso que eu vou ter, né? Que legal. Ter fé é muito importante. Não pode ser em qualquer entidade que você imagina, né, na natureza ou no que for, mas ter fé é o que move, o que diferencia o ser humano e da racionalidade de muitos outros animais também, porque é um valor fantástico e que leva o ser humano a lugares ilimitados, né? Mas, Lu, como é que funciona administrar financeiramente as coisas quando é o casal, né? Outra dúvida também que tem aquela coisa de dividir. Como é que constrói? Como é que é a abundância quando tem casal? Como é que faz? É interessante, né? A gente acompanha aqui, eu fiz durante a minha carreira como consultora, eu fazia muita gestão de propriedade agrícola, né? Gestão rural. Então, rural, custo hora máquina, custo por hectare, né? E eu fiz isso por muito tempo. E você percebe dois formatos de família, né? A família que divide, que está sempre dividindo conta. Olha, você paga água, luz, telefone, eu pago o colégio dos filhos, natação e tal. E aí você vê aquele assim, o meu dinheiro, o seu dinheiro, né? E aí você não consegue nessas famílias perceber a multiplicação, né? Pode ser até uma característica minha que eu não consigo perceber, mas lidando com tantas propriedades, eu posso dizer para você por experiência que existem aqueles casais multiplicadores, aqueles que jogam todas as contas, todas as receitas e multiplicam as finanças, né? Então, Como fazer isso de forma inteligente? Como fazer? Eles somam juntos. Então, você percebe que existe o dinheiro da família. E a criança que ela é dessa maneira, ela também já entende que vai ser o nosso dinheiro, os nossos sonhos, né? Por mais que cada um tenha o seu sonho individual, a família costuma trabalhar para realizar os seus sonhos individuais também no coletivo. Olha, mãe, eu vou te ajudar a fazer isso, eu vou te ajudar a realizar aquilo. Então, quanto mais sinérgica for a família nessa questão financeira, por mais difícil, porque o dinheiro ele pode ser uma fonte de união da família, mas ele também pode ser de distração, né? Ele Sim. Pode ser de dispersão, porque muitas pessoas dizem um ditado que eu não gosto como gestora financeira, diz assim, o dinheiro é amaldiçoado. Não, eu acho que o dinheiro ele é algo abençoado, mas eu preciso saber lidar com ele. Ele precisa ser um meio
para buscar os meus sonhos, os meus objetivos e nunca o fim. Dinheiro por si só, ele não vale a pena. O dinheiro ele só vale a pena quando eu tenho sonhos e objetivos para trabalhar com ele. Então, ele nunca pode ser o fim das coisas, ele sempre tem que ser um meio para atingir alguma coisa. Então, quando você fala, Lu, qual a diferença das famílias? Eu sei que cada família vai ter uma realidade, né? E longe da Luciana querer que você mude a realidade da sua família, mas crie a realidade da multiplicação, nunca da divisão. Numa viagem para a Ásia, eu fiz uma turnê pela Ásia em 2019, você falando muito bem de fé, né? Lá eles têm muito forte, né? A religião deles, e isso traz para nós o quanto o universo conspira a favor, né? O que você joga para o universo, ele te devolve, né? O budismo, ele fala muito isso, né? O que você joga para o universo que ele te devolve? Então, jogue prosperidade, jogue multiplicação, jogue bênçãos dentro da sua saúde financeira e coloque isso no papel, de uma maneira organizada para atingir. Porque não adianta eu jogar para o universo que eu quero prosperidade e não estar fazendo a tarefa de casa lá, que é anotar as minhas contas, anotar as minhas receitas, buscar novas formas de renda, novas fontes de renda, e que esse dinheiro seja para que eu tenha mais tempo, porque se eu tiver muito focada no financeiro e no dinheiro, e isso estiver tomando meu tempo, eu perco vida. Então, existe, Alessandro, um equilíbrio entre o que eu tenho de recurso financeiro e de recurso de tempo. Esses dois... Como manter o equilíbrio, não deixar assim, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar conta, eu tenho que fazer o dinheiro. Muita gente assim, muita gente que trabalha ou está fazendo alguma coisa para ter o dinheiro, porque tem que ter o ganha-pão. Eu tenho uma amiga que diz assim, vamos produzir, porque senão as panelas não fervem, né? Tem um ditado antigo até que se diz aqui no Sul. Como manter o equilíbrio? Saúde mental e saúde financeira. É engraçado, né? Eu estive conduzindo aí o incêndio da Boate Kiss, agora nós estamos vendo aí o julgamento, né? E eu fui voluntária desse episódio triste da nossa realidade, né? Conduzindo aí 250 voluntários. E eu vou trazer a fala de algumas mães do dia, né? Uma até era bancária, perdeu os 2 filhos naquela tragédia, e ela me disse assim, eu estava ajudando ela com todos os trâmites, e ela me disse assim, Alessandra, eu trabalhei a minha vida inteira no banco para quando meu filho se formasse, a gente começasse a aproveitar a vida. E agora eu não tenho mais isso, meus 2 filhos se foram, eu não tenho mais esse tempo. Então, nós somos levianos com o nosso recurso de tempo, porque a gente acorda todos os dias acreditando nas 24 horas que serão creditadas. Só que ela não é algo factível, não é algo que eu tenho como certeza. Então, eu queria dizer para vocês que o equilíbrio é tudo. Não crie metas muito de longo prazo, a ponto de que você tenha que trabalhar tanto que não tenha tempo de vivê-las. Nós não temos a certeza do recurso de tempo. Eu fiz trabalhos aí durante muitos anos como consultora de gestão do tempo, e muitas vezes eu vejo que nós, até eu mesmo como Luciana, sou leviana com esse recurso. O tempo vai passando e ele não espera ninguém. Não. E ele é implacável, tem mais essa, né? Ele vai destruindo também. Se você não sabe aproveitar ele destrói, né? Impressionante. Ele vai. Tem que trazer para ter o tempo como aliado, é importante produzir boas lembranças dele depois, né? Porque ele se vai. E uma das dicas é ter equilíbrio na gestão desses 2 recursos, o recurso do tempo e o recurso do dinheiro, né? Lógico, eu com muito tempo e sem dinheiro não faço nada, mas eu com muito dinheiro e sem tempo também não faço nada. Então, eu preciso equilibrar essa matemática e saber que os filhos crescem, que nós envelhecemos, que os nossos sonhos mudam. Então, eu preciso ter metas e objetivos que me façam feliz no amanhã, na semana que vem, no próximo mês, para não ter aquela sensação de que eu vou ser feliz só quando eu estiver viajando, só quando eu estiver atingindo um sonho. Não, eu tenho que ser feliz hoje. O tempo é muito curto, ele é muito caro para nós, né, Ale? É o recurso bem mais valioso que temos hoje, é o tempo. E a Raquel aqui está nos lembrando que faltou o 5º passo da Luciana Martins. Planejamento foi o primeiro,
anotar os gastos, depois o recurso emergencial foi o terceiro, renda extra, e tem mais um. E esse daqui é o que é de mais rico e importante que a gente tem, né? Quando a gente economiza no último passo, quando a gente economiza, que a gente atinge um objetivo, eu tenho que fazer uma programação no meu cérebro de que aquilo valeu a pena. Isso é programação neurolinguística. Então, todas as vezes que você, mulher que está nos assistindo, atingir um objetivo, você vai se dar um presente. Para o seu cérebro entender de que aquilo valeu a pena. Então, esse é o último passo, e um passo para o seu cérebro ter aquele cérebro de vitorioso. Tem um livro que chama O Segredo, que ele fala sobre isso, né? Só que não é segredo para ninguém, isso é programação neurolinguística. Skinner, que foi um grande pesquisador, né, sobre a mente humana, ele diz que o nosso cérebro ele é capaz de se condicionar a fazer algo quando ele é recompensado. É como as crianças. Skinner detalhou bem. Imagina uma criança que ele chega no supermercado e começa a dar uma birra, Alessandra. Sim. E aí ele dá birra, começa a espernear, porque ele quer um brinquedo, tal. E aí você pensa, meu Deus, o que eu faço com essa criança agora, Jesus? Aí você pega o brinquedo e dá para a criança e fala, pelo amor de Deus, não passa vergonha na mamãe, fica quieto. O que você fez com o cérebro dessa criança? Você condicionou. Todas as vezes que ele quiser alguma coisa, ele se joga no chão, dá birra, e aí ele vai ter aquilo. Então, o cérebro dele ficou condicionado àquilo, é condicionamento cerebral. Se você vai lá e diz, não vai mais fazer isso é um absurdo, e briga com a criança, e põe a criança de castigo, você deu também um reforço para o cérebro, para aquele comportamento, só com reforço negativo. Ele vai tender a permanecer naquele comportamento de uma maneira não tão intensa quando ele ganha, mas ele chamou a atenção, o cérebro entendeu que teve algum estímulo. Se você deixa a criança lá, é como você faz com as suas metas e seus objetivos. Você deixa a criança lá e finge que nada aconteceu, o que acontece? Ele tende a não ter mais aquele tipo de comportamento, porque não surtiu efeito, nem negativo nem positivo. Quando você atinge o seu objetivo, a última dica é essa, se premie, se dê um jantar, se dê um banho demorado, pode ser qualquer coisa, mas se presenteie, porque valeu a pena, e seu cérebro vai ser condicionado a buscar novos sonhos, novas metas, novos objetivos. Que legal. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira, com a minissérie Dinheiro é Bom e Eu Mereço. A gente está recebendo aqui Luciana Martins, que é mestre em gestão empresarial e financeira pela FGV, sócia do grupo M. Prado Coppers, especialista no tema gestão estratégica e mercado do agronegócio. Estamos nos minutos finais de nosso programa, mas eu queria que você, Luciana, para encerrar, você falasse um pouco mais sobre os preceitos de ganhar dinheiro, né? A gente já falou de formas e tal, mentalmente. Como a gente deve trabalhar a nossa mente. Você falou uma coisa muito importante, é importante ter fé, é importante ter... Tudo começa na mente, né? Como fazer esse planejamento, não deixar os pensamentos contaminarem, né? Que eu acho que a gente está num momento que é importante muita positividade. Como a gente pode fazer isso e se policiar mais para ter uma vida financeira saudável na mente? Eu acho que tudo começa, né? Quando você fala, muitas vezes a gente faz aqueles treinamentos intensos, né, de prosperidade, de riqueza. O que o treinamento faz com a gente? Nada mais do que programação neurolinguística. Ele tenta mudar um modelo mental de como você lida com dinheiro, para dizer para o seu cérebro de que você é capaz de ganhar dinheiro. Muitas vezes, nós, mulheres, nos boicotamos financeiramente, porque a gente tem sempre aquela síndrome da escassez. Ai, eu não posso fazer isso. Ai, eu não devo fazer isso. Ai, eu não vou conseguir ganhar esse dinheiro. Então, eu tenho que ter um pensamento de abundância, eu tenho que ter um pensamento de prosperidade, eu tenho que ter um pensamento de que eu mereço. O primeiro passo para a mulher é dizer, eu mereço, né? Eu mereço ganhar mais, eu mereço ser reconhecida pelo meu trabalho, eu mereço essa prosperidade que está sendo aí traga para mim. Então, o modelo do seu pensamento vai nortear as suas ações e vai te dar engajamento para que você corra atrás daquilo. Se você imagina que não merece, você permanece, tem um livro da Lia Luft que eu gosto muito, chama Múltipla Escolha. O medo de mudar te paralisa, mas ele te paralisa numa areia movediça. Quanto mais medo de mudar eu tenho, mais eu afundo.
Então, eu tenho que dar o primeiro passo hoje. Se você está escutando nós aqui, né, Alessandra, falando aí, eu sei que nosso tempo é curto, mas dê o primeiro passo para essa prosperidade hoje. Não aceite menos, mulher. Você é mais, você nasceu para brilhar. Nós somos filhas daquele que nos prometeu abundância. Então, ele deseja que a gente tenha essa abundância. Então, você, mulher, precisa mudar o seu modelo mental para dizer, você merece ganhar dinheiro e como eu vou fazer isso? E aí você vai encontrar os caminhos. Se você acredita que merece, os caminhos eles vão surgindo, que seja o turismo rural, que seja o artesanato, que seja um negócio que você vai empreender, e as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Este é o programa das mulheres que são ricas por natureza, e a mulher rural ela já tem o pé na natureza muito mais forte. Vamos explorar isso, mulherada? Luciana, quero agradecer demais a tua presença aqui no programa, maravilhoso. Microfone sempre aberto para você. Volte para nos dar mais aulas sobre como ser próspera, viu? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, eu desejo para você, mulher que está nos assistindo, um rio de prosperidade. Um rio de prosperidade em todos os sentidos, viu? Que a vida de vocês seja muito abençoada e obrigado pelo espaço, Alessandra, obrigado pelo carinho e que nós possamos aí dar as mãos, porque eu falo que mulheres unidas são imbatíveis, viu, gente? E amanhã tem mais um episódio de Dinheiro é Bom e Eu Mereço. Eu recebo Raquel dos Santos, uma especialista também em gestão para mulheres, principalmente mulheres de cooperativa, que vai nos dar a essência da natureza para a vida financeira. Olha só, que curioso, assiste amanhã e aprenda um pouco mais. Está tudo muito mais perto de você do que você imagina. Campo e Batom fica por aqui e a gente volta no próximo programa. Até lá!